o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. Temos hoje posse de prefeitos e vereadores. A posse aqui em Belo Horizonte, marcada para as 2h da tarde, cerimônia semipresencial, que não vai contar com o prefeito e o vice no evento, né? Eles vão participar de forma remota por causa dos riscos do coronavírus. E para trazer, né, nos ajudar a analisar aí esse cenário político que se anuncia a partir da posse dos novos vereadores e também de prefeitos, a gente conversa agora com o cientista político Carlos Magno. Professor, prazer recebê-lo nesse primeiro dia, né, do ano de 2021. Um ótimo ano para nós, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao Café com Política. Obrigado, Adriana. Obrigado aos ouvintes pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui, principalmente no primeiro programa do ano, né? Pois é, estreando com o pé direito, né? E agora também alguns vereadores estreando na Câmara Municipal, não é, professor? Vamos tentar traçar uma análise aí desse cenário que se anuncia. Aqui em Belo Horizonte, a gente vê a continuidade do prefeito Alexandre Calil, que foi reeleito, mas agora com um novo vice, e também a Câmara Municipal muito modificada, né? O que a gente pode esperar, na visão do senhor, o que esperar dessa nova legislatura, professor? Olha, Adriana, em primeiro lugar, eu acho que essa Câmara vai ter um nível político superior ao nível anterior. Então, o prefeito vai ter que se articular melhor, sobretudo com alguns setores que fazem a oposição à esquerda, ou algum dos novos vereadores, no sentido de trazer essas discussões entre o Executivo Municipal e o Legislativo Municipal de forma politicamente mais organizada do que foi essa primeira gestão. Por outro lado, a base de apoio do prefeito é muito maior do que foi na eleição anterior. Então, eu acredito que esse arranjo de coisas vai ser mais rápido de ser conseguido pelo prefeito. Mais fácil de negociar pautas, de fazer acordos, de articular mesmo, né, professor? Sim, exatamente. De definir as prioridades, de acertar politicamente aquilo que a Câmara na legislatura passada foi incapaz de fazer em razão de perfis de natureza muito clientelista, de natureza muito personalista que estavam presentes e que foram substituídos nessa eleição por vereadores de caráter mais ideológico, de caráter mais político para cumprir esse papel. Sim, nesse ano também a gente vai ter aí uma cerimônia um pouco diferente, né? Até por causa do coronavírus, a gente vai ter a participação remota do prefeito Alexandre Calil e também do vice-prefeito Fuad Noman, e além disso, público restrito. O coronavírus que continua, né, na pauta de discussões dos políticos, da política aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais e também brasileira, a exemplo do que ocorre, né, na cerimônia. Trago aqui esse exemplo da cerimônia para falar que o coronavírus, a Covid-19, vacina, tudo isso é uma das pautas que deve estar em jogo aí na Câmara e também nesse jogo político, né, professor? Não, a coronavírus de fato vai ser o marco das gestões de 2021 também. Nós não podemos ter a ilusão de que a vacina chegando está tudo resolvido. Na verdade, a população, por exemplo, de Belo Horizonte só estaria completamente imunizada em 2023, né? Tanto que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que continuemos usando as máscaras até 2023. Aqui no caso do Brasil especificamente, nós estamos enfrentando um desafio muito grande. Nenhum dos laboratórios produtor da vacina, que já vem vacinando no mundo, se interessou até agora em submeter a vacina para avaliação da Anvisa. Isso particularmente se deve a duas questões específicas. A primeira, a inércia do governo federal brasileiro, que não negociou a tempo e a hora as doses necessárias, então essas doses não existem, e nenhum laboratório farmacêutico do mundo irá fornecer vacina ao Brasil, porque sem saber quando e como vai fornecer essas doses, para constar em contrato, inclusive, né? E, por outro lado, esses laboratórios
estão meio assustados com a postura do governo federal em, digamos, negar a eficácia dessas vacinas, né, colocando essas vacinas como instrumentos de risco para a população. Obviamente que nenhum laboratório quer correr esse risco, né? Então, esses são dificultadores que todos os governantes, né, vão enfrentar agora. Agora, eu chamo a atenção que os governantes que estão continuando o mandato devem ter mais facilidade para gerir esse período. Os que chegam agora terão mais dificuldades. A prefeita de Contagem rapidamente vai ter que se apropriar das condições completas para entender a dinâmica dessa doença no município. Isso não é fácil. E diferentemente o que acontece em Betim, né, com o prefeito reeleito Vittorio Medioli, que já também está a par, né, da situação no município, já conhece bem a situação e já vai ter elementos mais precisos, né, para coordenar toda essa dinâmica de vacina, não é isso? Exato. O prefeito Medioli já tem uma equipe formada, já tem ações definidas, já tem pilares bem definidos de como faz a gestão da pandemia no seu município. Então, as chances de um sucesso mais rápido são muito maiores. Agora, eu chamo a atenção porque essa questão da pandemia nos trouxe à tona um debate que tem sido pouco abordado de maneira geral e que ele é muito sério, que é a questão metropolitana. Nós temos visto prefeitos dos diferentes municípios da região metropolitana agindo de forma diferente. Nós temos que deixar claro que nós somos uma região metropolitana pelo grau que compartilhamos economicamente o trânsito de pessoas em toda essa região, entre os municípios dessa região. Então, se nós não conseguirmos alinhar politicamente estratégias de ação próprias para a região metropolitana, muito dificilmente nós vamos ter sucesso nessa empreitada no médio prazo. Porque no curto prazo, nós não temos nenhuma solução. Agora nós temos que preocupar no médio prazo, porque é isso que vai determinar o ritmo do crescimento econômico posterior, da verdadeira retomada dos empregos, da verdadeira possibilidade de chegarmos o mais próximo possível de uma vida normal. Para minimizar esses efeitos, né, causados também pela pandemia, né, professor? Que a gente viu os efeitos desastrosos aí na economia, mas essa discussão, essa falta de visão metropolitana não é de hoje, né, professor? Volta e meia a gente fala, a gente diz hoje que praticamente os limites, né, entre uma cidade e outra da região metropolitana praticamente não existem. A gente encontra, né, praticamente uma cidade só, por isso a necessidade dessa discussão. Mas a gente volta e meia fala sobre a necessidade disso e ela nunca ocorre. A gente vê sempre decisões ocorrendo de forma individual. O que dificulta essa discussão metropolitana, essa forma conjunta de trabalhar, né, a região metropolitana e o desenvolvimento econômico, professor? Adriana, eu acredito que, sobretudo, seja ignorância por parte dos gestores municipais da dinâmica que compõe uma região metropolitana. Os prefeitos estão interessados nas suas cidades, nos seus problemas, eles acham que os seus problemas se sobrepõem a todos os outros problemas, que são problemas que são muitas vezes causados por outras cidades, mas a solução são eles que têm que dar. E esse tipo de comportamento, gestão após gestão, dificulta cada vez mais nós lidarmos com problemas que são comuns de todos os municípios. E eu não digo só a pandemia que está aí, mas o transporte coletivo, o próprio sistema de saúde, os custos do sistema educacional. Então, uma série de elementos que têm que ser tratados de forma metropolitana vêm sendo tratados como problemas e questões particulares e meramente como plataformas eleitorais de 4 em 4 anos.
Agora eu queria uma análise sua também, professor Carlos Magno é o nosso convidado hoje do Café com Política, você que está chegando agora, ele que é cientista político, está conversando com a gente aí sobre essas, as novas, né, legislaturas e de que forma elas impactam aí no jogo político que está, né, já aberto. Professor, em relação também a 2022, o prefeito Alexandre Calil, ele já não descartou a possibilidade de disputar algum cargo no futuro, né? Ele fala sempre que está comprometido com a cidade, está focado principalmente em arcar com o compromisso daquelas pessoas que o elegeram, mas também algumas declarações já deram a entender que, dependendo do contexto, pode ser que ele aceite já a candidatar para outros cargos já em 2022. De que forma as eleições de 22 impactam nesse cenário municipal? A gente vê na Assembleia, por exemplo, a perspectiva e lideranças indicando que o primeiro semestre vai ser de discussões, mas temas polêmicos provavelmente vão deixar de ter lugar de protagonismo por conta das eleições. De que forma a influência chega no município? Bom, esse impacto no município, sobretudo, em termos da dinâmica estadual, impacta muito fortemente na região metropolitana, né? A gente tem que ter clareza de que os 2 prefeitos melhor avaliados no estado estão na região metropolitana, o prefeito de Belo Horizonte e o prefeito de Betim. E os 2 são candidatíssimos a qualquer outro cargo no recorte estadual. O prefeito de Betim, por exemplo, com a experiência de gestão que ele tem e as dificuldades na gestão que esse governador vem encontrando, né, e a capacidade política que ele tem de articular a união de forças necessárias para o Estado superar o momento difícil que vive, ele é um fortíssimo candidato ao Palácio da Liberdade. Por outro lado, os movimentos do próprio prefeito Alexandre Calil têm demonstrado que ele vai tentar, num primeiro momento, voos mais altos. Ele vai tentar nacionalizar a gestão dele, nacionalizar os temas em que ele enfrenta na cidade, para que ele possa alçar voos maiores. Então, em termos de região metropolitana, isso é muito forte. Imagino que essas estratégias relacionadas à Covid devem também ser determinantes nas decisões também futuras, exemplo do que a gente já viu nas últimas eleições, né, professor? As ações de combate à Covid foram determinantes para a escolha e para a votação, para o resultado final que nós tivemos, né? Exato. Né? Foi uma combinação entre o reconhecimento do esforço e muitas vezes da coragem de alguns gestores que fez, que proporcionou essa mudança muito grande. A gente precisa, se nós olharmos no quadro eleitoral nacional, aqueles que negaram a gravidade, aqueles que não reconheceram as novas imposições que a pandemia nos fez, eles sofreram derrotas eleitorais significativas, né? O próprio presidente, que ainda goza de uma popularidade grande, sofreu derrotas em praticamente mais de 90% dos municípios em que algum candidato, em que ele fez alguma menção ou solicitou algum apoio, disputaram a eleição. Então, esse aspecto, ele é muito importante nesse xadrez todo que se desenha. Agora, é a colocação aí, o posicionamento do governador Romeu Zema, professor Carlos Magno, diante aí do grupo de vereadores na Câmara Municipal. A gente tem mais cadeiras, né, do Partido Novo, muitos vereadores eleitos do partido do governador Romeu Zema, e os impactos disso na visão do senhor? Não, obviamente que esses vereadores farão a oposição ao governo Calil. Uma oposição nem sempre programática, porque a própria candidatura do Partido Novo não mostrou nenhum programa para a cidade. Mas eles vão tentar, a todo tempo, desconstruir o trabalho do prefeito, né, para que o prefeito não consiga ampliar mais a sua área de influência, mais a sua popularidade na cidade, do que conseguiu nos últimos 4 anos. O prefeito pode ser um adversário, embora eu não acredite que seja, mas pode ser um adversário direto do governador nas próximas eleições.
Agora, a candidata mais votada, né, mais bem votada da história de Belo Horizonte, Duda Salabert. O senhor, logo no início da nossa entrevista, falou sobre a qualidade política nas discussões, uma qualidade que deve ser superior, né, do que vimos nas últimas legislaturas. Duda Salabert, do PDT, que chega também com esse compromisso, né, de representar as comunidades ou o público LGBT, QI+, enfim, com discussões bem próprias ou de interesse, né, social, que se aproximam muito, né, dos anseios da população. O que falar sobre, por exemplo, as discussões aí levantadas por ela, né, que foi a candidata mais bem votada da história de Belo Horizonte, que inclusive deve fazer o seu discurso hoje na Câmara Municipal? A gente, em primeiro lugar, ela faz parte já instalada da base de apoio do prefeito, né? Ela vai ter uma gestão política muito próxima do executivo municipal. Mas o que eu disse mais cedo, e isso é importante, a qualidade política dos novos vereadores é muito maior. Então, esse debate todo, e que ela vai ter que se posicionar com mais firmeza várias vezes, né, muitos interesses em jogo, mas, por outro lado, uma qualidade de articulação muito maior que a gente pode esperar, tanto por parte de quem vai ser oposição ao prefeito, quanto da parte de quem vai sustentar, ou quanto do bloco dos independentes que provavelmente vai se formar, tentando negociar ponto a ponto da pauta do executivo. Carlos Magno, cientista político, professor, para finalizar aqui a nossa entrevista, sempre deixar o recado, né, para o nosso ouvinte, que a eleição ela não acaba no momento em que a gente registra o voto, ela continua, os vereadores estão assumindo agora, o prefeito, né, reafirmando o compromisso com a sociedade, já que ele foi reeleito, prefeito de Belo Horizonte, agora com novo vice, novos prefeitos aí pelo interior do estado, outros reeleitos. A população precisa ficar de olho, precisa fiscalizar, o papel da população não acaba na urna, né, professor? Esse é o alerta. De jeito nenhum. Adriana, e eu queria comentar um outro aspecto, se ainda tiver algum tempinho ainda, sim, temos, que diz respeito aos municípios que não terão prefeito hoje. Vamos falar sobre isso. É uma questão importante, porque há pouco antes de você me chamar aqui, eu estava vendo a excelente reportagem sobre o ano de... A retrospectiva. 2020, a retrospectiva, sim, e tocaram no assunto de Mariana. Isso. 5 anos sem solução, e Mariana é uma cidade sem prefeito hoje. E por responsabilidade exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral, que permitiu que um candidato inelegível, que ele sequer poderia votar com direitos políticos suspensos, tivesse seu nome na urna e disputasse uma eleição. Então, esse aspecto do comportamento do judiciário eleitoral vai deixar marcas numa cidade numa situação complicada. A Covid lá, né, tem aumentado significativamente, a cidade não vai ter prefeito. Inclusive o prefeito está com Covid, né? Exato. A cidade vai ter que lidar com a enrolação da Fundação Renova em indenizar aqueles que perderam as casas, as comunidades que estão lá. Até agora, nenhum morador foi assentado em Paracatu de Baixo ou Bento Rodrigues. A situação em Gesteira é praticamente a mesma. De fato, estão sendo feitas indenizações isoladas, mas a solução urbana, a solução para os problemas da cidade, não foram encaradas, não foram resolvidas, estavam no caminho. Agora, essa cidade sem prefeito deixa a Fundação Renova e a Samarco numa posição muito cômoda, porque, afinal de contas, qual que é a garantia que elas têm de negociar com o presidente da Câmara de Vereador que está ali interinamente esperando a próxima eleição, que deve acontecer só daqui a 2 anos? População... Então, essa crítica... E a população fica vulnerável. Exato. Então, essa crítica ao TRE tem que ser feita. Situações dessa natureza não podem continuar acontecendo. E Mariana não é o único caso no estado. Nós temos diversos outros, né? Então, a gente tem que cobrar do TRE que ele ajuste os prazos dos seus julgamentos para que aberrações como essa não aconteçam.
E é lamentável que a gente veja, né, isso acontecendo e trazendo aí o exemplo, o professor Carlos Magno, da cidade de Mariana, na região central. Professor, obrigada, viu, pela entrevista, foi ótimo ter recebido aqui o senhor no nosso Café com Política, o primeiro Café com Política do ano. Espero ter o senhor aqui outras vezes em 2021, também nos ajudando a compreender esse universo político tão complexo, né, tão cheio de melindres. E um ótimo 2021 mais uma vez, viu? Muito obrigado, Adriana, é sempre um prazer estar aqui, obrigado pela paciência dos ouvintes, muito obrigado mesmo, sempre que me chamar estarei presente. Obrigada, professor Carlos Magno, cientista político que conversou com a gente hoje no Café com Política. Agora